Você já se perguntou como é ser a única voz de autoridade em uma sala cheia de homens que não acreditam que você deveria estar ali? Já sentiu o peso de ter que provar sua competência repetidamente, mesmo depois de décadas de carreira impecável? É como nadar contra a correnteza, dia após dia, apenas para manter sua posição. A coronel Daniele Moraes conhecia bem essa sensação. Após 23 anos na aeronáutica e uma carreira jurídica brilhante, ela ainda enfrentava olhares que questionavam sua presença, sua autoridade, sua existência. Mas naquela manhã, ela não imaginava que a base conjunta de Norfolk seria o palco da maior batalha jurisdicional de sua carreira. O sol mal tinha nascido quando Danielle estacionou seu carro oficial na entrada da base. O veículo negro com placas militares refletia a luz alaranjada do amanhecer. Seu uniforme azul escuro estava impecável. As insígnias douradas de coronel brilhavam discretamente no colarinho, e o distintivo de advogada militar pendia do bolso do paletó. Seu cabelo curto e crespo, sempre alinhado dentro dos padrões militares, emoldurava um rosto de expressões serenas, mas determinadas. A base conjunta de Norfolk era um labirinto de jurisdições. Marinha, Exército, Aeronáutica e até a Guarda Costeira dividiam o mesmo espaço, cada um com suas regras, seus protocolos e, infelizmente, seus preconceitos. A missão de Danielle era clara: resolver um conflito jurisdicional envolvendo um piloto da aeronáutica detido por policiais da cidade, sob acusações que, tecnicamente, deveriam ser julgadas pelo tribunal militar. "Bom dia, Sargento Reynolds", cumprimentou ao se aproximar do posto de controle. O sargento da Marinha ergueu os olhos com um olhar de surpresa mal disfarçada. "Bom dia, senhora", respondeu, hesitando por alguns segundos antes de acrescentar: "Coronel." Danielle já estava acostumada. As hesitações, as dúvidas nos olhares, a surpresa quando ela se apresentava. Uma mulher negra com a patente de coronel ainda causava estranheza em muitos ambientes militares. "Estou aqui para o caso do tenente James Wilson", informou ela, entregando seus documentos. "Fui designada pelo comando da aeronáutica para representá-lo." O sargento examinou os documentos com uma lentidão deliberada. "Certo", murmurou ele, digitando informações em seu computador. "Vou precisar que espere um momento. Precisamos de uma autorização especial para sua entrada na ala da Polícia Naval." Danielle levantou uma sobrancelha. "Sargento, tenho autorização de nível 4 diretamente do Pentágono. Isso me dá acesso a todas as instalações desta base." Sargento tossiu, desconfortável. "Os protocolos mudaram na semana passada, coronel. Agora precisamos de uma confirmação adicional para acesso à ala de detenção." Mentira. Danielle sabia que era mentira. Os protocolos não haviam mudado, e mesmo que tivessem, sua autorização se sobrepunha a qualquer regra local. Mas ela também sabia que aquela não era uma batalha que valeria a pena lutar ali, na entrada da base, com uma fila de veículos se formando atrás dela. "Quanto tempo vai demorar essa confirmação, sargento?" "Não muito. Talvez uns 30 minutos." 30 minutos. Tempo suficiente para que o piloto fosse transferido para a custódia civil, como estava programado para acontecer naquela manhã. Danielle olhou para o relógio. 6h45. A transferência estava marcada para as 7h30. "Sargento Reynolds, vou deixar bem claro", disse ela, mantendo a voz firme, mas sem elevá-la. "Se o tenente Wilson for transferido para a custódia civil, enquanto estou aqui esperando por uma autorização que não é necessária, você estará obstruindo uma operação militar oficial. Isso tem consequências." A ameaça velada surtiu efeito. O sargento engoliu em seco e voltou a digitar em seu computador. "Vou ver o que posso fazer, coronel." 5 minutos depois, Danielle dirigia em direção à ala de detenção da base. A autorização especial apareceu de forma milagrosa assim que ela mencionou consequências. "Pequenas vitórias", pensou ela. Mas o dia estava apenas começando. A ala de detenção era um prédio baixo, de concreto cinza, com poucas janelas e muitas câmeras. Na entrada, 2 policiais navais conversavam descontraidamente.
mas seus sorrisos desapareceram assim que viram Daniele se aproximar. Bom dia, oficiais, disse ela. Coronel Daniele Moraes, Advocacia Militar da Aeronáutica. Estou aqui para ver o Tenente James Wilson. Os dois policiais se entreolharam brevemente. O Tenente Wilson está se preparando para a transferência, respondeu o mais velho deles, um homem de cabelos grisalhos e olhar duro. Não pode receber visitas agora. Não é uma visita, oficial. Sou a advogada militar designada para seu caso. E tenho uma ordem que suspende essa transferência. Ela estendeu uma pasta com os documentos. O policial mais velho, cujo crachá identificava como oficial Cooper, pegou a pasta sem pressa. Folheou os papéis com a mesma lentidão deliberada que Daniele já tinha visto no sargento da entrada. Esses documentos precisam ser validados pelo juiz estadual, disse Cooper finalmente. A transferência já foi aprovada pelo tribunal de Norfolk. Esse é exatamente o ponto, oficial Cooper, respondeu Daniele, mantendo a calma. Há um conflito jurisdicional aqui. O tenente Wilson cometeu sua suposta infração dentro de uma aeronave militar, em espaço aéreo federal. Isso torna o caso uma questão de justiça militar, não civil. Com todo respeito, senhora. Cooper fez uma pausa, antes de acrescentar com um tom sarcástico. Coronel, o juiz Dixon já decidiu que a jurisdição é municipal, já que a aeronave estava estacionada no aeroporto civil quando a substância foi encontrada. E é por isso que estou aqui, oficial, para esclarecer esse mal-entendido jurisdicional antes que se torne um problema maior. Preciso falar com o tenente Wilson agora. Cooper endureceu a expressão. Isso não vai ser possível sem uma autorização do juiz Dixon. O juiz Dixon não tem autoridade sobre detentos militares em uma base militar, rebateu Daniele, sua paciência começando a se esgotar. Estou aqui com autorização direta do Pentágono e estou lhe dando uma ordem direta como oficial superior. Leve-me até o tenente Wilson imediatamente. O segundo policial, mais jovem e visivelmente desconfortável com a situação, deu um passo à frente. Cooper, acho melhor seguirmos o protocolo aqui. Ela tem autorização do Pentágono. Cale a boca, Peters. Cooper respondeu sem tirar os olhos de Daniele. Você sabe muito bem que o chefe Gomes foi claro sobre esse caso. O piloto vai para a custódia civil, ordens do juiz Dixon. Daniele percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Não era apenas um mal-entendido burocrático. Havia algo mais ali. Algum interesse particular em manter o caso nas mãos da Justiça Civil. Oficial Cooper, vou fazer uma ligação agora, disse ela tirando o celular do bolso. E você vai querer repensar sua posição antes que eu termine. Ela discou um número e esperou, os olhos fixos em Cooper. General Patterson, Coronel Moraes falando. Estou na base de Norfolk e estamos tendo um problema com a liberação do tenente Wilson. Sim, senhor. O oficial Cooper está recusando acesso, mesmo com a documentação oficial. Sim, senhor. Entendo. Ela estendeu o telefone para Cooper. O general Patterson, Comando de Operações Especiais da Aeronáutica, gostaria de falar com você, oficial. A cor fugiu do rosto de Cooper. Ele pegou o telefone como se fosse uma granada prestes a explodir. Oficial Cooper falando, senhor. Sim, senhor. Mas o juiz Dixon... Entendo, senhor. Imediatamente, senhor. Ele devolveu o telefone a Daniele, o olhar agora menos altivo, mais cauteloso. O tenente Wilson está na cela 4. Posso acompanhá-la até lá. Obrigada, oficial Cooper, respondeu Daniele, guardando o telefone. E agradeço sua cooperação. O corredor para as celas era estreito e mal iluminado. O cheiro de desinfetante não conseguia mascarar completamente o odor de mofo e suor. Cooper caminhava à frente, as costas rígidas, a postura de alguém que acabou de receber uma reprimenda severa. Aqui está, anunciou ele parando em frente a uma porta metálica. Tenente Wilson, você tem uma visita. A porta se abriu, revelando um jovem negro de aproximadamente 25 anos, vestindo um uniforme da aeronáutica sem insígnias ou distintivos. Seus olhos se arregalaram ao ver Daniele. Coronel Moraes? Sua voz traía uma mistura de surpresa e alívio. Tenente Wilson, cumprimentou ela. Estou aqui para representá-lo e garantir que seus direitos sejam respeitados. Podemos conversar em particular? Cooper hesitou por um momento,
mas acabou assentindo. Usem a sala de reuniões no final do corredor. Vocês têm 30 minutos. James, Wilson, seguiu Danielle até a pequena sala de concreto que servia como espaço para advogados e clientes. Assim que a porta se fechou atrás deles, o jovem piloto deixou escapar um suspiro de alívio. Coronel, graças a Deus, eles estavam prestes a me transferir para a cadeia municipal. Eu tentei explicar que a jurisdição deveria ser militar, mas ninguém me ouviu. Danielle colocou sua pasta sobre a mesa e se sentou, indicando para que Wilson fizesse o mesmo. Me conte exatamente o que aconteceu, tenente, sem omitir nenhum detalhe. Wilson respirou fundo. Eu estava no aeroporto municipal de Norfolk, aguardando autorização para um voo de teste em um F-22 recém-revisado. A aeronave estava em solo, mas já tinha passado por toda a verificação pré-voo com sistemas ativos. Tecnicamente, estava sob operação militar, embora em solo civil. Continue, incentivou Danielle tomando notas. Um segurança do aeroporto se aproximou, dizendo que tinham recebido uma denúncia anônima sobre drogas na aeronave. Tentei explicar que isso era impossível, que a aeronave tinha acabado de sair de revisão completa, mas ele insistiu em fazer uma verificação. Permiti, sabendo que não encontraria nada. Wilson fechou os olhos por um momento, revivendo a cena. Ele encontrou um pacote com cocaína embaixo do assento do piloto. Coronel, eu juro que aquilo não estava lá quando fiz a verificação pré-voo. Alguém plantou aquilo. Tem que ter sido. Danielle observou o jovem piloto. Seu histórico militar era impecável. Formado com honras na Academia da Força Aérea, sem nenhuma marca disciplinar, avaliações sempre exemplares. Não fazia sentido. Quem fez a revisão na aeronave? A equipe do Sargento Rodrigues, mas eles são os melhores. Trabalho com eles há anos, confio neles plenamente. E quem tinha acesso à aeronave entre a revisão e seu embarque? Wilson franziu a testa, pensativo. A segurança do aeroporto e a equipe de manutenção da empresa contratada, a Aerocorp. Aerocorp? Danielle ergueu os olhos de suas anotações. A mesma empresa envolvida naquele escândalo de superfaturamento com o Departamento de Defesa no ano passado? Exatamente. Mas eles foram absolvidos de todas as acusações pelo juiz local, Dixon. As peças começavam a se encaixar. Um juiz determinado a manter um caso militar sob jurisdição civil. Uma empresa com um histórico suspeito que foi absolvida pelo mesmo juiz. Um piloto exemplar subitamente encontrado com drogas em sua aeronave. Tenente, precisamos agir rapidamente. Eles estão tentando tirá-lo da base para que você fique sob jurisdição civil. Uma vez lá fora, será muito mais difícil trazê-lo de volta. O que podemos fazer, coronel? Danielle consultou seu relógio. 7h15. Restavam apenas 15 minutos antes da transferência programada. Vou acionar o artigo 138 do Código Militar. É uma medida raramente usada, mas que permite a suspensão imediata de qualquer transferência de pessoal militar quando há suspeita de interferência com operações de segurança nacional. Mas meu caso é sobre drogas, não sobre segurança. Nacional, observou Wilson confuso. Seu caso é sobre um piloto de elite que opera aeronaves de última geração, sendo potencialmente incriminado por uma empresa com histórico questionável. Isso é absolutamente uma questão de segurança nacional. Danielle sorriu levemente. Além disso, você estava prestes a fazer um voo de teste em um F-22 recém-revisado. Qualquer interferência com essa missão pode ser classificada como sabotagem militar. Wilson assentiu, impressionado com a rapidez de raciocínio da coronel. E o juiz Dixon não pode anular isso? Não imediatamente. O artigo 138 nos dá 72 horas de proteção automática, enquanto o caso é revisado pelo Tribunal Militar de Apelação. Tempo suficiente para reunirmos provas sobre o que realmente está acontecendo aqui. Danielle começou a preencher os formulários necessários com eficiência militar. Seus dedos voavam sobre o teclado do laptop, enquanto explicava para Wilson os próximos passos. Quando terminou, olhou para o jovem piloto com seriedade. Isso vai causar um conflito jurídico considerável, tenente.
Estou essencialmente desafiando a autoridade de um juiz federal. Você entende o que isso significa? Significa que a senhora está arriscando sua carreira por mim, respondeu Wilson, a voz carregada de emoção. Por que faria isso? Danielle guardou os documentos em sua pasta e se levantou. Porque você é um dos nossos, tenente. E porque eu reconheço uma armação quando vejo uma. Agora, vamos enfrentar o oficial Cooper novamente. E desta vez, com todas as cartas na manga. Quando saíram da sala de reuniões, Cooper os aguardava no corredor, acompanhado agora por 2 oficiais da Polícia Municipal e um homem de terno que Danielle reconheceu imediatamente. Thomas Wilkins, assistente do juiz Dixon, Coronel Moraes. Wilkins se adiantou, a voz melíflua contrastando com seus olhos frios. Uma surpresa encontrá-la aqui. O juiz Dixon enviou-me pessoalmente para supervisionar a transferência do tenente Wilson. O transporte já está esperando. Danielle manteve a postura impecável, enfrentando o olhar de Wilkins sem hesitação. Sr. Wilkins, lamento informar que não haverá transferência hoje. Acabo de acionar o artigo 138 do Código Militar. O tenente Wilson permanecerá sob custódia militar nas próximas 72 horas, enquanto o caso é revisado pelo Tribunal Militar de Apelação. O rosto de Wilkins se contorceu numa expressão de descrença e raiva mal contida. Isso é um absurdo. O juiz Dixon já determinou que a jurisdição é civil. Você não pode simplesmente ignorar uma ordem judicial. Não estou ignorando, Sr. Wilkins. Estou seguindo o procedimento legal previsto para casos de potencial sabotagem militar. Se o juiz Dixon discorda, ele pode apresentar seus argumentos ao Tribunal Militar nas próximas 72 horas. Cooper deu um passo à frente, os punhos cerrados. Você não vai sair daqui com o prisioneiro, coronel. Tenho ordens expressas. Danielle não recuou 1 milímetro. Oficial Cooper, você está em uma base militar e eu sou a oficial de mais alta patente presente. Minha autoridade aqui supera a sua e certamente supera a do Sr. Wilkins. Se tentar impedir um oficial superior de cumprir seu dever, estará cometendo insubordinação, algo que tenho certeza que não deseja acrescentar ao seu histórico. Ela está blefando, interveio Wilkins. Ela não tem autoridade para anular uma ordem judicial. Na verdade, tenho sob circunstâncias específicas, e este caso se qualifica perfeitamente. Danielle tirou o telefone do bolso novamente. Quer que eu ligue para o General Patterson novamente para esclarecer a situação? Ou talvez diretamente para o secretário de Defesa? O blefe funcionou. Cooper recuou, incerto. Oficial, Peters. Danielle se dirigiu ao policial mais jovem. Por favor, escolte o tenente Wilson até meu veículo. Ele será transferido para a base aérea de Langley, onde permanecerá sob custódia militar enquanto o caso é revisado. Antes que Wilkins ou Cooper pudessem protestar novamente, Peters já estava conduzindo Wilson pelo corredor. Danielle os seguiu, mantendo uma distância calculada dos homens que agora fervilhavam de raiva. Isso não vai ficar assim, coronel. A voz de Wilkins a alcançou. O juiz Dixon não vai gostar nem um pouco de saber que você interferia com o curso da justiça. Danielle se virou lentamente, encarando Wilkins com uma calma absoluta. Diga ao juiz Dixon que estarei feliz em discutir o curso da justiça com ele, especialmente a parte sobre como a Aerocorp foi misteriosamente absolvida em seu tribunal ano passado, apesar das evidências esmagadoras contra eles. Tenho certeza que o Departamento de Defesa também estará interessado nessa conversa. O rosto de Wilkins empalideceu visivelmente. Danielle sorriu discretamente e continuou seu caminho pelo corredor. No estacionamento, Peters já havia colocado Wilson no banco traseiro do carro oficial. Obrigado, oficial Peters, disse ela, estendendo a mão. O jovem policial hesitou por um momento antes de apertar a mão estendida. Só estou seguindo as regras, coronel. Autoridade militar em base militar parece bem claro para mim. Nem todos veem com tanta clareza, respondeu Danielle. Sua integridade é admirável. Ela entrou no carro e deu partida, observando pelo retrovisor a figura de Cooper e Wilkins,
que emergiam da entrada da ala de detenção, seus rostos contorcidos de fúria. Ao lado deles, uma viatura da polícia municipal aguardava, agora sem propósito. "O que acontece agora, coronel?" perguntou Wilson do banco traseiro. "Agora, tenente, vamos até Langley. Lá você estará seguro enquanto eu desvendo o que realmente está acontecendo aqui. Porque uma coisa é certa, isso não é sobre drogas em um avião. É sobre algo muito maior." Enquanto dirigia para fora da base, Daniele não pôde deixar de pensar em quantas vezes já tinha enfrentado situações semelhantes ao longo de sua carreira. Quantas vezes sua autoridade fora questionada, sua competência colocada à prova, sua presença vista como uma anomalia a ser corrigida. E, como sempre, ela enfrentou tudo com a mesma determinação inabalável. Porque, no fim das contas, não se tratava apenas de um conflito jurisdicional. Era uma luta pelo direito de ocupar seu espaço, de exercer sua autoridade, de ser respeitada, não apesar de sua cor e gênero, mas como a oficial competente e dedicada que sempre foi. 2 horas depois, Daniele estava na sala de conferências da base aérea de Langley, cercada de documentos e com 3 assistentes jurídicos trabalhando furiosamente em computadores. O tenente Wilson havia sido instalado em alojamentos seguros, longe dos olhos curiosos e das mãos interessadas. Seu telefone tocou. Era uma chamada que ela já esperava. Coronel Moraes falando. "Coronel, aqui é o juiz Maxwell Dixon." A voz do outro lado era grave, controlada, mas Daniele podia sentir a fúria contida em cada sílaba. "Gostaria de entender por que a senhora decidiu interferir em um processo sob minha jurisdição." Danielle fez sinal para que seus assistentes continuassem trabalhando, enquanto ela saía da sala para uma conversa mais privada. "Juiz Dixon, boa tarde. Estou simplesmente seguindo os protocolos militares para casos de possível sabotagem. O tenente Wilson é um piloto de elite e o incidente ocorreu em uma aeronave militar durante procedimentos operacionais. Isso claramente coloca o caso sob jurisdição militar." "Não foi o que pareceu para mim, coronel. A aeronave estava em solo civil no aeroporto municipal. Isso torna o caso uma questão civil sob minha jurisdição. Com todo respeito, meritíssimo, um avião militar em procedimentos pré-voo ativados é considerado em operação, independentemente de onde esteja estacionado. Essa é uma definição clara em nossa jurisprudência militar." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Coronel Moraes, vou ser direto. Volte o tenente Wilson para a custódia municipal imediatamente, ou enfrentará sérias consequências. Estou falando de obstrução da justiça, interferência em processo judicial, talvez até insubordinação. Não arruine sua carreira por um caso perdido." A ameaça era clara, mas Danielle não se intimidou. "Meritíssimo, também vou ser direta. Tenho razões para acreditar que o tenente Wilson está sendo incriminado como parte de um esquema maior. Um esquema que pode envolver a Aerocorp, uma empresa que surpreendentemente foi absolvida em seu tribunal recentemente, apesar de todas as evidências contra ela." "Está me acusando de algo, coronel?" A voz de Dixon agora tremia levemente, de raiva. "Estou apenas observando fatos, meritíssimo. E o fato é que nas próximas 72 horas pretendo investigar minuciosamente a conexão entre a Aerocorp, a súbita aparição de drogas em uma aeronave militar e o interesse extraordinário de seu tribunal em manter esse caso sob jurisdição civil. Se não houver nada irregular, como o senhor certamente acredita, então não há motivo para preocupação, certo?" Silêncio. Por vários segundos, Danielle ouviu apenas a respiração pesada do juiz do outro lado da linha. "Você não sabe com quem está mexendo, coronel?" Finalmente disse Dixon, a voz agora quase um sussurro. "Existem interesses poderosos envolvidos aqui. Interesses que podem esmagar sua carreira sem nem mesmo notar. Estou bem ciente dos riscos, meritíssimo, mas como o senhor deve saber, jurei defender a Constituição contra todos os inimigos, externos e internos, e levo esse juramento muito a sério. Essa conversa não acabou, coronel Moraes. Na verdade, acabou sim, meritíssimo. Tenho um caso para investigar. Tenha um bom dia." Danielle desligou o telefone
ciente de que acabara de fazer um inimigo poderoso. Mas depois de 23 anos na aeronáutica, ela tinha aprendido que algumas batalhas valiam o risco, e esta, definitivamente, era uma delas. Quando retornou à sala de conferências, seus assistentes a olharam com uma mistura de admiração e preocupação. "Tudo bem, coronel?" perguntou a tenente Sarah Chen, sua assistente mais próxima. "Tudo perfeitamente bem, tenente", respondeu Danielle com um sorriso confiante. "O juiz Dixon está apenas expressando sua preocupação com nossos procedimentos. Agora, onde estávamos?" "Acabamos de receber os registros de acesso ao hangar onde a aeronave do tenente Wilson estava estacionada", informou Chen, passando uma pasta para Danielle. "E há algo interessante aqui. Um funcionário da Aerocorp, David Martinez, registrou entrada no hangar às 4h30 da manhã, apenas 2 horas antes do voo programado. Não havia nenhuma manutenção adicional prevista." Danielle examinou os registros, sua mente processando rapidamente as implicações. "E temos isto", acrescentou o sargento Miller, outro assistente, mostrando uma tela de computador. "Registros de ligações do juiz Dixon. Nos últimos 3 meses, ele falou com o CEO da Aerocorp, Michael Thompson, 17 vezes. Algumas chamadas duraram mais de 1 hora. Como conseguiu esses registros, sargento?" perguntou Danielle, arqueando uma sobrancelha. "Solicitação oficial ao provedor de telefonia, amparada pelo artigo 138. Uma das poucas vantagens desse protocolo é o acesso ampliado a registros de comunicação de qualquer pessoa potencialmente envolvida no..." Caso Danielle assentiu impressionada. Sua equipe estava um passo à frente, como sempre. "Excelente trabalho. Agora precisamos de mais. Quero saber tudo sobre a relação entre Dixon, a Aerocorp e qualquer caso militar que tenha sido desviado para a jurisdição civil nos últimos 2 anos. E quero saber por que estão tão interessados no tenente Wilson especificamente." "Coronel", chamou Chen, hesitante. "A senhora percebe que estamos potencialmente investigando um juiz federal? Isso pode ter repercussões sérias." Danielle olhou para sua equipe, todos jovens, talentosos e comprometidos, todos apostando suas carreiras nessa investigação, confiando em sua liderança. "Tenente Chen, há momentos em nossas carreiras em que precisamos decidir o que é mais importante, seguir o caminho mais seguro ou fazer o que é certo. Este é um desses momentos." Ela fez uma pausa, olhando cada um nos olhos. "Se algum de vocês preferir se afastar agora, não haverá absolutamente nenhuma repercussão. Eu compreendo completamente. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Todos apenas aguardaram suas próximas instruções." Danielle sorriu, uma onda de orgulho percorrendo seu peito. "Muito bem, então. Vamos à caça." As próximas 48 horas foram uma maratona de investigação, análise e descobertas. A equipe trabalhou quase sem parar, conectando pontos que, à primeira vista, pareciam desconexos. O que emergia era um quadro perturbador. Nos últimos 2 anos, 6 casos envolvendo militares e a Aerocorp haviam sido misteriosamente desviados para a jurisdição civil. Em todos eles, o juiz Dixon presidiu. Em todos eles, a Aerocorp foi absolvida, ou teve punições mínimas. E em todos eles, o militar envolvido acabou com sua carreira destruída. "É um padrão claro", concluiu Danielle, observando o quadro que haviam montado. "A Aerocorp está usando seu relacionamento com Dixon para livrar-se de qualquer militar que levante suspeitas sobre suas operações. Mas por que o tenente Wilson?" "Encontrei algo, coronel", anunciou o sargento Miller, entrando apressadamente. Na sala. Wilson não era apenas um piloto de teste. Antes de sua atual designação, ele trabalhou na equipe de auditoria de contratos militares. E adivinha quais contratos ele estava revisando 6 meses atrás? "A Aerocorp", respondeu Danielle, as peças finalmente se encaixando. "Exatamente. E de acordo com estes memorandos internos que conseguimos", Miller colocou uma pasta sobre a mesa. O relatório de Wilson continha preocupações significativas sobre a qualidade dos componentes fornecidos pela Aerocorp para nossas aeronaves de combate. O relatório foi arquivado, mas Wilson continuou investigando por conta própria.
Eles estavam tentando silenciá-lo, concluiu Chen. Uma acusação de drogas destruiria sua credibilidade e acabaria com sua carreira, impedindo que levasse adiante qualquer alegação contra a Aerocorp. Daniele se levantou, sua determinação renovada. Quero uma audiência com o Tribunal Militar de Apelação, hoje ainda. Com todas essas evidências, podemos não apenas manter o Wilson sob nossa jurisdição, mas também iniciar uma investigação formal sobre Dixon e a Aerocorp. Coronel, interveio Miller, hesitante. O juiz Dixon tem conexões poderosas. Isso pode se tornar uma batalha muito maior do que prevíamos. Daniele se virou para seu assistente, um sorriso firme nos lábios. Sargento Miller, toda a minha vida tem sido uma batalha maior do que eu previa. Desde que entrei na academia, cada passo foi uma luta. Uma mulher negra querendo ser advogada militar? Uma coronel em um mundo dominado por homens brancos? Ela fez uma pausa, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. Mas cada batalha me trouxe até aqui, e eu não seria digna desta patente se abandonasse a luta na primeira ameaça séria. O telefone na sala tocou, interrompendo o momento. Chen atendeu. Coronel, é para a senhora. O comandante da base. Daniel pegou o telefone, mantendo o tom profissional. Coronel Moraes falando. Coronel, aqui é o General Harrison. A voz do comandante da base era tensa. Temos uma situação. O promotor distrital de Norfolk acaba de emitir um mandado de prisão contra você por obstrução da justiça e interferência em investigação federal. E há uma delegação de policiais federais na entrada da base, exigindo sua rendição. Daniele fechou os olhos por um momento, respirando fundo. O senhor vai entregá-los, general? Não sem lutar, coronel. Mas preciso saber se vale a pena. O que exatamente você descobriu? Corrupção, senhor, em grande escala. Um juiz federal, uma contratada de defesa e possivelmente alguém dentro do próprio comando militar, sabotando nossas aeronaves e silenciando qualquer um que ouse investigar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendo. Harrison finalmente respondeu. Daniele, vou ser franco. Esta base está sitiada. Dixon mobilizou não apenas a polícia, mas também seus amigos no Congresso. Estão ameaçando cortar nosso financiamento, investigar nossas operações. É uma guerra total. Eu entendo, senhor. Daniele sentiu o peso da situação. Se o senhor precisar me entregar para proteger a base e os homens sob seu comando, eu compreendo. Não foi isso que eu disse, coronel. A voz de Harrison agora tinha um tom diferente, quase divertido. Eu disse que estamos em guerra. E em guerra, usamos toda a arma disponível. Senhor? Tenho na linha o inspetor-geral do Departamento de Defesa. Eles estão muito interessados no seu caso. E mais importante, tenho também a mídia. 3. Redes nacionais estão perguntando por que uma coronel condecorada está sendo perseguida por um juiz com conexões suspeitas. Daniele sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. O senhor já sabia sobre Dixon e a Aerocorp. Suspeitávamos há meses, mas não tínhamos provas concretas. Você e sua equipe conseguiram o que nossos investigadores não conseguiram em 2 anos. Harrison fez uma pausa. Vou enviar um destacamento para escoltar você e Wilson até Washington. O procurador-geral quer ouvir seu depoimento pessoalmente. E Daniele, bom trabalho, coronel. Quando desligou o telefone, Daniele se virou para sua equipe, que aguardava em silêncio, tensos pela metade da conversa que haviam ouvido. Preparem os documentos. Vamos para Washington. O caminho até o heliporto da base foi tenso. Escoltados por uma dúzia de policiais da aeronáutica fortemente armados, Daniele e sua equipe avançavam pelos corredores com determinação. À frente, o tenente Wilson caminhava com as costas retas, os ombros firmes, como o militar exemplar que sempre foi. Quando chegaram ao heliporto, Daniele viu pela janela ampla o espetáculo que se desenrolava do lado de fora dos portões da base. Viaturas policiais com luzes piscando, repórteres com câmeras, manifestantes que já começavam a se reunir. A notícia havia se espalhado. Coronel, chamou Wilson, sua voz quebrando ligeiramente a postura profissional. Eu só queria agradecer. A senhora arriscou tudo por mim. Por quê? Daniele olhou para o jovem piloto,
vendo nele um reflexo de si mesma 2 décadas atrás. Jovem, talentoso, determinado e ainda assim vulnerável em um sistema que nem sempre valoriza aqueles que não se encaixam no molde tradicional. Não foi só por você, tenente. Foi por todos nós. Por cada militar que já teve sua voz silenciada, sua autoridade questionada, sua presença tratada como uma anomalia. Ela ajustou sua farda impecável, os dedos roçando levemente as insígnias douradas de coronel. Algumas batalhas precisam ser lutadas, não apenas por nós mesmos, mas por todos que virão depois de nós. O som do helicóptero se aproximando interrompeu o momento. Era hora de partir. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez em dias, Daniele sentia que a maré havia virado a seu favor. Enquanto embarcavam, ela olhou para o céu azul impecável acima deles. O mesmo céu que ela havia ajudado a proteger por mais de 2 décadas. O mesmo céu que agora parecia um pouco mais livre, um pouco mais justo. Uma semana depois, Daniele estava na sala de conferências do Pentágono, diante de um painel de generais e oficiais de alta patente. No centro estava o secretário de Defesa, cujo olhar atento não havia deixado Daniele desde que ela entrou no recinto. Coronel Moraes, começou o secretário, sua voz grave ecoando na sala silenciosa. Seu caso contra o juiz Dixon e a Aerocorp resultou na maior investigação de corrupção em contratos militares da última década. 17 prisões até agora, incluindo 3 oficiais de alta patente e 2 congressistas. Ele fez uma pausa, folheando um dossiê à sua frente. O juiz Dixon está cooperando com os investigadores em troca de redução de pena. A Aerocorp está praticamente desmantelada. Danielle manteve sua postura, consciente dos olhares sobre ela. Só fiz meu dever, senhor. Seu dever? O secretário quase sorriu. Coronel, você enfrentou um juiz federal, desafiou autoridades civis, acionou protocolos militares raramente usados e, no processo, expôs uma conspiração que poderia ter custado vidas de pilotos se tivesse continuado. Eu chamaria isso de muito mais que seu dever. Murmúrios de concordância percorreram a sala. O secretário se levantou, olhando diretamente para Daniele. É com grande satisfação que anuncio sua promoção a general de brigada, efetiva imediatamente. E, além disso, gostaria de oferecer-lhe a posição de chefe da recém-criada Divisão de Integridade em Contratos Militares. Acreditamos que alguém com sua coragem e integridade é exatamente o que precisamos para garantir que algo assim nunca mais aconteça. A sala irrompeu em aplausos. Daniele permaneceu imóvel por um momento, absorvendo o impacto das palavras. General de brigada. A primeira mulher negra a alcançar esse posto na advocacia militar da aeronáutica. Ela pensou em todos os obstáculos que havia enfrentado, todas as vezes que sua autoridade fora questionada, todas as portas que teve que forçar para abrir. E agora, esta, a maior de todas. É uma honra, senhor. Aceito a promoção e a posição. Mais aplausos, mais apertos de mão, mais congratulações. Mas em meio à celebração, Daniele não pôde deixar de pensar no tenente Wilson, cuja carreira havia sido salva, e em todos os outros que não tiveram a mesma sorte. Aqueles que caíram pelo caminho porque não tiveram alguém que lutasse por eles. Na saída da sala, uma figura familiar a aguardava no corredor. General Moraes, saudou o tenente Wilson, prestando uma continência impecável. Parece que agora tenho ainda mais razões para agradecer. Daniele sorriu, retribuindo a continência. Como está se sentindo, tenente? Livre e grato. Ele hesitou por um momento. E também um pouco assustado, para ser honesto. Sei que a luta não acabou. A Aerocorp pode ter caído, mas o sistema que permitiu que eles operassem por tanto tempo ainda está aí. É por isso que precisamos de pessoas como você, Wilson. Pessoas que não têm medo de enfrentar o sistema, mesmo quando parece impossível vencer. Wilson assentiu, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Aprendi com a melhor, general. Daniele observou o jovem oficial se afastar, marchando, pelo corredor do Pentágono, com a confiança de alguém que finalmente encontrou seu lugar. E naquele momento, ela soube que todas as batalhas,
Todas as lutas, todos os momentos de dúvida e desespero haviam valido a pena, porque no final não se tratava apenas de um conflito jurisdicional ou de uma questão de autoridade militar versus civil. Era sobre justiça, sobre integridade, sobre o direito de cada pessoa, independentemente de sua cor ou gênero, de ser julgada por seu mérito e não por preconceitos enraizados. Enquanto caminhava pelos corredores do Pentágono, agora, com as insígnias douradas de general brilhando em seu colarinho, Daniele Moraes sabia que ainda havia muitas batalhas pela frente. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o vento finalmente estava soprando a seu favor, e talvez, apenas talvez, seu exemplo pudesse abrir caminho para que outros também encontrassem sua voz e seu lugar em um mundo que por muito tempo tentou silenciá-los. Se você acredita que histórias como a de Daniele são importantes, se você valoriza narrativas sobre coragem, integridade e a luta contra a injustiça, inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos que nos fazem refletir sobre o que realmente significa lutar pelo que é certo, mesmo quando todo o sistema parece estar contra você.